Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 mitos na Bolsa de Valores. Todo mundo conhece ou já ouviu falar que a Bolsa é um cassino, que a Bolsa é aposta. Aí você vai ouvir aquela pessoa mala que não entende absolutamente nada de investimentos, vai falar: um dia eu entrei na Bolsa de Valores, eu comprei ações da Telebrás e eu perdi tudo que eu tinha juntado nos meus 30 anos de vida. Você vai ver que aquela pessoa não tinha nenhuma estratégia, não tinha nenhum conhecimento, ela não diversificou, ela não fez nada do que nós devemos fazer dentro dos investimentos, até porque antigamente não existia muita informação. Hoje existe informação em abundância, você consegue encontrar no YouTube, nas próprias corretoras, em diversos outros locais. Então é muito mais acessível. Esse vídeo serve para desvendar aqueles mitos. Se você ainda tem medo de começar, esse vídeo vai ser bastante valioso para você. 5 mitos sobre investir na bolsa de valores. O primeiro deles é que investir na bolsa é só para rico. Isso daqui, muitas pessoas acabam falando isso por não ter uma ideia ou não ter um conhecimento básico de como que é investir na bolsa de valores. O que acontece é que às vezes quando a pessoa começa a fazer o estudo dela, vê que tem que comprar um lote de ações, por exemplo, e ela vai olhar a ação é R$ 30, eu tenho que comprar um lote de 100 ações, então eu vou comprar R$ 3.000 e toda vez que eu precisar comprar, não é assim que funciona. Você pode comprar ações a partir de R$ 1. Tem ações menos, lógico que uma ação abaixo de R$ 1 nem sempre quer dizer que ela é uma ação barata. Pode ser uma empresa que tenha muitos problemas. Você sempre tem que olhar o fundamento da empresa. Mas nós temos ações boas dentro da Bolsa de Valores, inclusive que pagam dividendos a partir de R$ 5. Então, com 5, 10, R$ 20 você já consegue investir e a gente já derruba por terra esse mito que investir na bolsa é só para ricos. Qualquer pessoa é acessível. Você consegue abrir conta numa corretora de forma gratuita, você consegue fazer uma transferência de forma gratuita, você consegue fazer uma ordem de compra de forma gratuita. As pessoas elas não têm às vezes coragem e nem uma vontade de querer aprender, então ela não passa nem pelo básico dos investimentos e ela prefere falar que o problema são os outros, só os ricos conseguem investir, o mercado financeiro é o malvadão, e ela não se atém que ela pode começar com um valor muito baixo, principalmente para ter o tempo de aprendizado dentro do mercado financeiro. Você iniciando agora, mesmo tendo pouco dinheiro, lá na frente você já teve o conhecimento, você já teve a prática aplicada. Depois, quando você tiver mais dinheiro, tudo vai se tornar mais fácil. E o mais importante é começar, não quanto você tem. Então, não importa o quanto você tenha, você precisa começar. O importante é sempre começar. O segundo mito, o segundo erro que as pessoas elas acreditam é que investir é arriscado. O risco ele sempre vem da falta de conhecimento. Por que que isso acontece? A pessoa coloca todo o dinheiro que ela tem, ela compra de uma única vez, e ela compra apenas em um ativo ou dois ativos, ou em algum setor de risco, ela compra uma companhia aérea, ela compra uma empresa que está em recuperação judicial, ou ela compra de algum setor, por exemplo, o varejo, que é muito volátil, é uma grande possibilidade das empresas quebrarem. Ela não entende o básico da economia, não necessariamente, até tem vídeo aqui no canal falando que você não precisa entender de economia, mas você precisa pelo menos perceber como que as empresas elas se portam no mercado para você ter uma ideia se vale a pena investir na empresa A ou se vale a pena investir numa empresa B. Então, investir não é arriscado. O que é arriscado é você entrar sem uma estratégia bem definida. Com diversificação e visão de longo prazo, o risco cai bastante. Tem duas palavras aqui que você precisa entender muito bem o funcionamento delas, que é diversificação, e a diversificação você pode fazer entre ações, entre empresas americanas, entre ETF, fundo imobiliário, cripto. Você vai pegar uma cesta de setores, de classes de ativos. Dentro dessas classes, você vai pegar setores diferentes. Imagina que você está comprando cripto e você comprou 5 criptos de blockchain. Você não diversificou, você não comprou DeFi, você não comprou criptos de estrutura, você não comprou nenhum outro tipo de cripto. Você foi somente no mesmo setor das criptos.
há uma grande chance de você perder. Então você aumenta a sua exposição ao risco. Quando você diversifica, você está diminuindo. Você pode comprar ativos atrelados ao dólar, ativos atrelados à economia brasileira, ativos atrelados à economia americana, e aí você vai conseguindo diversificar, porque se um está caindo, o outro pode ter uma reação diferente. E a visão de longo prazo, ela vai diluir o risco. Imagina que nós estamos num momento da bolsa, aqui a gente está gravando em maio de 2025, talvez se você estiver vendo esse vídeo mais para frente já tenha possivelmente acontecido, mas nós estamos numa iminente crise entre 2026 e 2027, pode ser que venha uma crise, talvez 2028. O Brasil e o mundo, ele sempre viveu de crises de tempos em tempos. A última que a gente teve foi no início de 2020, então já temos praticamente aí 5 anos, já estamos numa próxima crise eminente. Aí você começou a comprar suas ações, você montou sua carteira de investimento, você pegou tudo que tinha e colocou dentro da sua carteira. E aí veio uma crise que não depende de você, aconteceu com o mercado, você não estava protegido, por isso que nós temos a nossa carteira Smart, que ela é uma carteira à prova de erros, ela protege você com travas dentro da carteira, com essa diversificação que eu acabei de falar, para você conseguir montar. Essa é a nossa carteira da Start Grana. Você sempre vai estar com um valor em renda fixa, um valor em caixa, para que você consiga aproveitar essas oportunidades. Talvez no momento que você esteja entrando nos investimentos, você esteja no topo do ciclo, na alta, e isso é muito comum, que as pessoas, agora eu vou entrar na bolsa porque tá tudo subindo, tá tudo bem, tá todo mundo feliz, meu vizinho, meu primo, meu parente, meu papagaio, todo mundo começou a ganhar dinheiro, então agora eu vou entrar. Só que você entrou lá no topo e a bolsa começou a cair, e aí você não tem essa visão de longo prazo. Você começou a investir, passou um ano e meio, você falou, pô, a bolsa deu errado, a bolsa não é para mim. Na verdade, você não passou nem pelo primeiro ciclo e já está dizendo que a bolsa dá errado. O que você tem que ter é uma proteção para evitar que isso aconteça, que você tenha dinheiro quando a crise chegar, quando o ciclo chegar lá no fundo. E aí você está protegido. É isso que a gente ensina você a fazer dentro da Start Grana. Caso você não conheça, você pode clicar no QR Code aqui ou no link que está na descrição. Eu preciso acompanhar o mercado todo dia. Eu acabei de comentar do vídeo que eu tenho aqui sobre a economia, que você não precisa entender de economia, assim como você não precisa acompanhar o mercado todo dia, a não ser que você vá fazer day trade. Porém, o day trade ele tem que ser levado como uma profissão. Se você tiver uma estratégia bem definida, montou a sua carteira, tem todas as posições corretas, o tanto que você vai aportar em cada tipo de ativo, em cada classe, em cada setor, você vai, digamos assim, automatizar a sua decisão. O que você vai precisar fazer é entender momentos que você vai aportar um pouco mais forte, você vai pesar a sua mão, e outros momentos você vai aportar um pouco mais leve, mas essa constância nos aportes, no investimento, todos os meses, a cada 15 dias, a cada semana, que é a nossa estratégia MCA que a gente tem dentro da Start Grana, que é manter constante os aportes, é o que vai te dar um bom resultado no longo prazo. E para você fazer isso, você não precisa ficar acompanhando o mercado todo dia, você precisa abrir a sua carteira uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ver como esses ativos que você já tem em carteira se comportaram. Você vai olhar para o seu caixa e vai falar, esse mês, essa semana eu vou aportar R$ 1.000, eu vou aportar 5.000 da minha reserva. Você vai dividir de acordo com o que está acontecendo nos seus ativos. Caso aconteça uma movimentação de cunho fundamentalista dentro da empresa, por exemplo, a empresa que você tem fechou um novo negócio, então a perspectiva é de crescimento para os próximos anos. Talvez a empresa perdeu um contrato, a perspectiva é que caia o faturamento dela a curto prazo, curto médio prazo. Então você precisa estar atento com os ativos que você tem, e isso automaticamente você vai no seu dia a dia buscar informações sobre a empresa, você vai entender sobre ela. Por exemplo, você começou a investir em Bitcoin, você vai acompanhar notícias sobre Bitcoin. Você não precisa ficar vidrado, ouvindo e lendo notícia todos os dias, inclusive tomando decisão por essas notícias. Mas você vai ter uma ideia do que está acontecendo. Você precisa entender o que está acontecendo dentro da empresa e menos o que está acontecendo lá
na especulação lá no Congresso, lá no STF. Isso você não precisa fazer, isso só vai atrapalhar a sua estratégia, principalmente o seu comportamento. A gente fala muito sobre comportamento dentro da Start Grana, nós temos algumas técnicas para você fazer, para você melhorar a sua reação quando algo acontecer dentro do mercado financeiro, justamente para você não sair falando besteiras sobre a bolsa de valores, sobre os investimentos. Então, se você tiver uma estratégia bem montada, você não vai ficar ansioso e nem refém das notícias. E é esse o jeito mais correto que existe de investir. Você vai olhar para o fundamento do ativo que você tem e menos para a especulação do mercado. A não ser que você queira especular, aí você precisa estar atento, porque a especulação ela é dia a dia, mas como investimento, como investidor, você não precisa fazer isso. O quarto, esse aqui é o que eu mais adoro e o que eu acho que eu mais ouvi pessoas falando, é que a bolsa é um cassino. E aí eu fico entendendo o quão desconhecimento essa pessoa tem para falar que a bolsa é cassino, porque a base do cassino é manipulação. Você tem ali, ou seja, algumas cartas que você vai fazer alguma jogatina, ou o equipamento eletrônico que você gira uma manivela ou gira uma roleta e ele vai te dar um resultado eletrônico, que é óbvio que ele é manipulado, ou uma pessoa que vai estar girando uma bolinha, mas vai ter algumas situações dentro do cassino que vai haver uma manipulação para de forma persuasiva, impulsiva ali que você vai gastando cada vez mais, mesmo você tendo ganho. Ele te dá um pouquinho, aí você aposta um pouco mais, você ganha um pouquinho mais, você aposta mais, e aí quando você põe tudo que você tinha, ou depois que você viciou, o cassino vai comendo tudo que é teu. Diferente da bolsa de valores. A bolsa de valores, ela é o resultado das empresas. E aí a gente precisa entender o que é preço, o que é valor. Valor é o que a empresa está nos ofertando, está nos entregando, e o preço é o que as pessoas estão negociando. A bolsa de valores, ela é um leilão. Você comprou um ativo e você vende por X preço. É igual eu pegar esse copo aqui, eu paguei acho que R$ 120 uma promoção. Eu vendo ele por R$ 80 hoje? Não, porque eu não consigo comprar novamente por R$ 80. Talvez atualmente ele é um Camelback, não é Stanley. Talvez atualmente ele esteja R$ 180, 150. É o preço que ele vale, que o mercado está pagando. Talvez se eu tiver com pressa e quiser vender muito rápido, eu coloque por 130, 140 e aí a gente vai negociando. Uma pessoa que tem o ativo está colocando um preço, uma pessoa que está querendo comprar esse ativo está dando o preço dela. É isso que a bolsa faz. Não é nada diferente disso, é um ambiente de sócios, não de apostadores. É um ambiente que você está negociando um ativo que você tenha. Só que a bolsa de valores é uma forma de organizar. Eu não preciso ir até a empresa lá no Rio Grande do Sul para comprar um ativo dela. Eu não preciso ir até a sede da empresa lá no Rio de Janeiro. Eu consigo fazer isso através do meu computador, através de uma corretora, fazer essa negociação. Só que as pessoas acham que há uma grande manipulação em volta disso. E isso não existe. E quem tem método colhe resultados. O problema é que a pessoa ela entra muito afoita, ela coloca todo o patrimônio que às vezes que ela juntou uma vida inteira, ela perde dinheiro porque não depende somente dela, depende do mercado financeiro. Às vezes ela fez uma leitura errada, às vezes ela fez uma leitura apaixonada sobre ativo, às vezes ela ficou muito gananciosa e aí ela não soube a hora de vender, ela não soube como controlar esse valor que ela tinha lá dentro e ela acabou saindo fora e vai dizer que a bolsa é cassino. Praticamente 100%, 90% das pessoas que dizem que a bolsa é cassino é gente que já entrou e perdeu dinheiro, não entendeu o funcionamento da bolsa, não entendeu a lógica, não teve paciência e saiu falando asneira por aí. O problema é que ela influencia você, isso que é o ruim, né? A gente tem que ficar aqui desmistificando coisas que nem deveria precisar fazer. E o quinto, só ganha dinheiro quem tem informação privilegiada. E aí, esse aqui, eu acredito que assim é o único mito que dá para ter uma pontinha de dúvida, porque eu acredito e eu sei que tem, obviamente a gente não consegue comprovar, mas a gente vê movimentos do mercado de pessoas que têm informações privilegiadas, principalmente quando é cunho especulativo. Para quem faz análise de fluxo ou de opções, às vezes encontra alguns movimentos incomuns
E aí 2 dias depois, às vezes algumas horas depois, aparece uma notícia lá no Congresso que algo aconteceu, a bolsa tem um movimento muito forte de queda repentino, momentâneo, e depois ela recupera, mas essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, ou esse banco, ou esse investidor, ele teve um grande ganho, digamos assim. Isso é uma informação privilegiada? Ok, pode ser. Porém, é que a informação privilegiada, ela é proibida e ela é combatida pela CVM. Por exemplo, eu sei de pessoa que trabalha, eu conheço pessoas que trabalham em empresa, mas elas têm a informação da empresa, mas elas não divulgam e elas não podem utilizar. Caso elas façam isso, elas estão infringindo regras até mesmo da própria empresa, porque isso é proibido fazer. Então, assim, a pessoa que diz que não ganha dinheiro na bolsa porque ela não tem uma informação privilegiada é querer se achar melhor do que a última bolacha do pacote. Por que que você, o alecrim dourado, vai ter o privilégio de ser a única pessoa no país que vai conseguir informação e vai enriquecer por isso? É muito difícil, é muito na base da aquelas teses absurdas que são mitos da bolsa, que fulano só ganha dinheiro porque tem informação. Se eu tivesse informação, eu ganharia. Mesmo que existisse essa informação, quando chegasse em você, ela já teria passado 2 anos na bolsa. Você com certeza vai ser o retardatário. Então isso não existe. Esqueça isso, né? Informação hoje ela é democrática. Dificilmente uma empresa consegue reter uma informação por muito tempo, meses, por semanas, por dias. O próprio, as próprias empresas que estão na bolsa, os diretores, quando eles estão comprando e vendendo ações, eles têm que publicar. Isso é público, todo mundo tem acesso, eu consigo ter acesso, você consegue ter acesso. Você já consegue deduzir se tem uma empresa, o diretor está comprando muitos ativos, você consegue deduzir mais ou menos o porquê que ele está fazendo isso. Se ele está vendendo, talvez a gente consiga saber por que ele está fazendo, só que essas informações são públicas. Ninguém tem uma informação privilegiada. E é claro que a própria empresa tem informação, porque ela tem os funcionários lá que eles têm informação. Mas eles não podem repassar e nem utilizar isso. E para você conseguir ganhar dinheiro, você precisa ter uma mentalidade e consistência. Deixa eu grifar aqui consistência, porque aqui eu acho que mora o grande segredo dos investimentos. Além, obviamente, de educação financeira. Deixa eu ver se amarelo vai aparecer aqui, que eu troquei o fundo. Você precisa ter consistência nos investimentos, porque é na consistência que você vai conseguir armazenar um montante de dinheiro. Se você aportar esse mês porque viu um vídeo, achou legal, começou a investir, e daqui 2 anos você volta e faz um novo aporte, você não vai ter a etapa de aprendizado, você não vai ter esses 2 anos de experiência, você não vai ter 2 anos acumulando patrimônio. Conforme você adquirir consistência de fazer todos os meses, receber o teu salário, teu pagamento, teu prolabore, seja o que for, retirada da sua empresa, guardar um dinheiro, guardar uma porcentagem, que eu sempre recomendo 20%, pegar esse valor, enviar para uma corretora e fazer os seus aportes, quando você fizer isso com consistência, você vai começar a entender que não é assim a bolsa de valores, que é muito diferente, que esses mitos são coisas de pessoas que elas não fazem ideia do que é, e geralmente são pessoas que elas não tiveram a paciência de ficar dentro do mercado financeiro e elas não conseguiram ter o controle sobre o comportamento delas, porque a pessoa que entra na bolsa e diz que a bolsa é cassino é porque ela teve um comportamento completamente diferente do que a gente espera de um investimento. Ou a pessoa que entra achando que precisa ver o mercado financeiro todo dia, que precisa ficar assistindo o jornal. Já me perguntaram, precisa assistir o Jornal Nacional para investir? Falei, porra, não! Se você quiser ficar totalmente alienado e bitolado, você assiste, mas para você fazer investimento você não precisa, não é dessa forma. E se você quiser aprender ou ter uma ajuda para trazer essa consistência, uma consciência melhor, um comportamento melhor dentro da Bolsa de Valores, nos seus investimentos, você pode clicar no link aqui da descrição para ter aulas exclusivas, lives semanais e muito mais. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe com quem você ama. Saiba que se você recebeu esse vídeo, a pessoa que compartilhou com você tem um carinho muito grande por você. Até a próxima. Tchau.